Os Rolling Stones lançaram no mês passado o seu álbum de estúdio Hackney Diamonds. Finalmente, depois de 18 anos, a banda lançou um álbum com músicas próprias, o que era muito esperado pelos fãs. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as músicas, fazer uma análise e dar minha opinião sobre o álbum no geral. Hackney Diamonds é um álbum que contém uma performance excelente dos músicos da banda. Mick Jagger está cantando muito bem nesse álbum, mesmo com 80 anos, fazendo interpretações incríveis, com timbres diferentes, com patos e emoções muito fortes. O Keith Richards também colocando aquela guitarra dele sutil, clássica, ali para dar os preenchimentos. Ronnie Wood também na base ali, colocando muita rítmica. E aí a gente tem alguns convidados, né? Primeiro que o Charlie Watts, ele participou de duas músicas do álbum, né, que é Live by the Sword e Mess It Up. Em 2019 ele gravou, e aí, infelizmente ele faleceu e não conseguiu gravar as outras músicas. Então o resto ficou a cargo do baterista da banda atual, que é o Steve Jordan. E aí teve várias participações especiais ao longo do álbum, o que é um dos ápices do disco para mim. Então o Paul McCartney, ele toca baixo na quarta música, Bite My Head Off. O antigo baixista dos Stones, Bill Wyman, toca baixo na Live by the Sword. O Elton John participa de duas faixas, que é Get Close e Live by the Sword. A Lady Gaga faz vocal da Sweet Sounds of Heaven, e nessa mesma música quem faz o piano é ninguém menos do que Steve Wonder. Andrew Watt, que é o produtor do disco, também toca em várias músicas, e há alguns outros músicos de estúdio que também contribuíram para o álbum. Todas as composições do álbum ficam a cargo da poderosa dupla Mick Jagger e Keith Richards, porém as três primeiras músicas têm a contribuição de Andrew Watt, que é o produtor, e a última música é o blues clássico Rolling Stone Blues, que é de composição do Muddy Waters, mas que na realidade já é uma canção tradicional que ele foi aproveitando dos anos anteriores e transformou nessa canção. A primeira música, Angry, foi o primeiro single lançado e é de fato um single poderosíssimo, como eles nunca lançavam há muito tempo. É um rock and roll forte, direto, poderoso, ao mesmo tempo que tem aquela rítmica intensa, às vezes até meio agressiva. Tem ali uma parte B mais suave, mais melódica, que contrabalanceia e deixa a música muito equilibrada, com uma melodia muito criativa e com um riff clássico de guitarra do Keith Richards, utilizando, né, a quarta suspensa ali, alternando com a terça, do primeiro e do quarto grau do campo harmônico maior. Essa música se utiliza descaradamente na melodia da Blue Note, ou seja, da terça menor ali na escala maior, e o que dá essa cara bem nostálgica, bem tradicional para essa música dos Stones, que lembra muito o blues e o rock and roll ali dos anos 50 e começo dos anos 60. Get Close é a segunda música do álbum e ela já puxa um pouco mais para trás no andamento, é um rock and roll um pouco mais lento, mais cadenciado, mas que tem ali muita energia também e muita melodia. O piano do Elton John é espetacular, né? Os riffs também, a base ali do Keith Richards e do Ron Wood excelentes, e o vocal do Mick Jagger incrível também nessa música. A terceira faixa do álbum chama Depending on You. Essa é uma das minhas músicas favoritas, ela é muito emocionante, é uma balada lenta ali no violão, com guitarra slide, muito bonita, muito emocionante, que tem um dos melhores refrões da carreira dos Stones, na minha opinião. A quarta música é Bite My Head Off. Essa música lembra muito o álbum Exile on Main Street, de 72, porque ela é muito agressiva, ela é suja, né? O vocal está meio misturado com a guitarra distorcida, e tem uma pegada punk ali com as primeiras músicas desse disco. Essa canção traz a participação do Paul McCartney, que toca baixo, e ali tem um momento que fica só o baixo dele distorcido, tocando esse riff agressivo e direto dessa música, e é muito legal também, uma baita de uma música. Whole Wide World é um rock muito agitado e com uma leve pitada de ironia, né? Com certeza por causa da letra da música, né? Que fala sobre a questão das pessoas te abandonarem, te tratarem com desdém. E ela possui um dos refrões meus favoritos do álbum também, e tem um solo de guitarra do Keith Richards que é um dos que eu mais gosto do álbum. A sexta música é Dreamy Skies, uma música muito característica também para os Stones, porque é a música no estilo Delta Blues, que é um daqueles blues mais antigos que se tem notícia, que surgiu ali no delta do Mississippi, e que tinha por característica violão e gaita, um vocal geralmente muito expressivo, ou também por contraste muito introspectivo, com o uso intercalado da parte de acordes com a parte aguda do instrumento, muitas vezes usando slide.
É um blues muito criativo, porque muitas vezes os blues tendem a ser meio parecidos, mas esse tem uma melodia muito criativa, muito bonita e um arranjo muito interessante também. A próxima música é Mess It Up. Essa música me lembra de cara o álbum Some Girls, que tem uma pegada mais pop rock. E de fato, se vocês ouvirem o refrão dessa música, vocês vão lembrar muito desse álbum, porque tem um refrão grudento, uma pegada pop muito forte. Live by the Sword é um dos ápices do álbum para mim, porque ela tem uma banda muito incrível tocando, né? Porque ela tem o Charlie Watts, tem o Bill Wyman, que é o antigo baixista dos Stones, e o Elton John. Essa é uma canção muito criativa, que tem um riff de guitarra interessante, uma linha melódica muito legal, com um que é meio agressivo, meio irônico também. Uma canção muito Rolling Stones. Drive Me Too Hard é uma das outras baladas românticas do álbum, lindíssima, com uma melodia muito gostosa, muito emocionante, muito apaixonada. Tem um vocal muito expressivo do Mick Jagger e um acompanhamento muito bonito de guitarra. Tell Me Straight é a canção do Keith Richards do álbum. É a canção que ele canta, né? Que em todo álbum ali ele canta uma música ou outra. E nesse álbum essa música, que provavelmente é basicamente só dele, tudo, né? Da música, da composição. E ele canta também. É uma música, uma pegada levemente melancólica, uma balada também mais lenta, assim, com dedilhado, meio reflexiva. Gostei muito, como geralmente eu gosto das canções que são só do Keith Richards. E o último ponto ápice do álbum é a música Sweet Sounds of Heaven, que foi um outro single do álbum, que tem a Lady Gaga como convidada, cantando, e o Stevie Wonder tocando piano. Essa música é super influenciada pelo soul e mesmo pelo gospel. Ela não tem uma letra gospel, vamos dizer assim, mas é uma influência muito grande desse tipo de música. Então por isso que a gente acaba dizendo que é soul, porque a letra não é voltada para a religião em si, por mais que fale do paraíso e tudo mais, né? Essa música tem a rítmica gostosa do compasso composto, né, em 6/8 ou 12/8. Tem aquele vocal mais declamatório, improvisatório. Uma performance do Mick Jagger espetacular no vocal e também da Lady Gaga. E um piano lindíssimo do Stevie Wonder. Então ela tem uma música que tem muito pathos, ela tem muita emoção. Né? A letra dela é muito emocionante e musicalmente ela transmite isso muito bem. Então a gente tem um arranjo lindíssimo de voz, de piano, de guitarra, e o vocal, para mim, é o destaque dessa música. Para fechar o álbum como se fosse um ciclo, né, a ideia para mim também é que esse álbum seja o último dos Rolling Stones. É muito difícil que eles lancem outro álbum de músicas próprias. Então essa música ela faz como se fosse um voltar ao início, né, que é o Rolling Stone Blues, que foi a música que inspirou o nome da banda. O Brian Jones, que foi um dos fundadores da banda, pegou o nome da banda através dessa música, que é um blues do Muddy Waters, que usa esse termo Rolling Stone, que significa pedra rolante, pedra que rola, ou seja, aquela ideia da pessoa que é mais instável, que muda não só de humor ou de personalidade, ou mesmo de casa, né, que é uma pessoa que não para no mesmo lugar, que não para no mesmo lugar mentalmente falando, né, que seja. Então eles interpretam esse blues e lançam no álbum como última música, como se fosse, na minha opinião, uma coisa cíclica, como se eles estivessem voltando às origens. A minha opinião sobre esse álbum é completamente positiva. Eu não vejo nenhum ponto negativo de destaque nele. Musicalmente falando, os Rolling Stones eles são mais estáveis, eles não têm essas ideias mirabolantes de mudar muito de estilo, de trazer coisas muito inovadoras, tirando ali nos anos 60, quando o Brian Jones ainda fazia parte da banda. Mas depois ficou característico um estilo único nos Rolling Stones, daquele rock inspirado no blues. E foi isso que eles fizeram nesse álbum também. Pegando algumas inspirações de uns álbuns um pouco diferentes deles, como por exemplo Some Girls, que tem uma pegada mais pop, mas no geral é mais do mesmo. Só que como isso é esperado, isso não é um ponto negativo. Na realidade, isso é visto como um ponto positivo nos Rolling Stones. Eles têm uma identidade muito forte e eles mantiveram e ninguém esperava que isso fosse mudar. Então, esse não é um ponto negativo. É um ponto positivo na minha visão. Segundo ponto é a força das canções. Todas as músicas desse álbum são boas, na minha visão. Eu gostei de todas, eu memorizei todas, ouvi várias vezes todas as músicas. Não tem nenhuma ali que é um preenchimento, todas têm que estar ali e faria muita falta se não tivesse. E o terceiro ponto positivo são as performances. As performances desse álbum são espetaculares, até melhores que outros álbuns dos Rolling Stones no passado. Não só pelos próprios integrantes, que já estão bem velhos, principalmente o Mick Jagger, né, que usa a voz, ou seja, usa o seu corpo. Ele poderia estar com uma voz deteriorada, principalmente pelos abusos que ele cometeu a vida toda, mas não, a voz dele ainda está muito boa. Ele melhorou como vocalista, ele está cantando melhor, ele está cantando com mais expressividade, com mais
timbres diferentes. O Keith Richards e o Ron Wood também espetaculares no álbum. E os convidados, nem se fala, né? Isso é outro ponto alto do álbum. O tanto de convidados diferentes que eles trouxeram e convidados de alto nível. Convidados que buscam um passado, né? Que buscam o passado dos Rolling Stones, como por exemplo o Paul McCartney. Né? Então busca aquela ideia dos anos 60, que eles tinham aquela rivalidade. E mostra como que na realidade era meio boba essa rivalidade. Eles mesmos davam risada disso. Eles sempre foram muito amigos. Trouxeram um personagem de outra esfera musical, que é o Stevie Wonder, representante do soul, um dos maiores artistas do soul da história, que também representa um passado. E trouxeram a Lady Gaga, que é uma coisa muito interessante, porque tem muito preconceito ali da galera do rock, de alguns artistas com a Lady Gaga, né, por ela ser uma personagem muito polêmica e usar muita música eletrônica, mas ela é uma musicista incrível, uma boa compositora, ela canta muito bem, e eles souberam aproveitar isso, trouxeram ela, então trouxeram algo novo também, vamos dizer, uma vida nova para um estilo que já não é mais o estilo do mundo atual, né? O rock já não é a música mainstream do momento. Então eles trazem essa pessoa mostrando que dá para ter uma mescla, né? Que dá para essa música do passado comunicar com essa música do presente e talvez do futuro. Então essa foi a minha opinião sobre o álbum Hackney Diamonds. Foi um presentão aí de final de ano que os Rolling Stones deram pra gente. Ainda bem que as bandas que a gente gosta do passado estão lançando coisas e estão lançando coisas muito boas. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha opinião e do próprio álbum dos Stones. Curtam o vídeo, sigam o canal e compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima.